Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre digestibilidade. São métodos biológicos para avaliar o valor nutritivo dos alimentos. Não basta apenas a gente conhecer os alimentos e a sua composição. Nós temos que saber quanto que o animal aproveita desses nutrientes que tem o alimento. Um exemplo é quando nós fazemos uma dieta, por exemplo, para uma espécie, seja para bovinos, seja para suínos ou aves, interessa saber quanto daqueles nutrientes que estão dentro daquela dieta que o animal consegue absorver. E essa capacidade ela é relacionada com a espécie. Tem espécies que conseguem digerir e absorver mais do que outras espécies. Depende da forma como ela digere e absorve. Depende das particularidades do trato gastrointestinal da espécie. Né? A gente já viu isso, a gente já falou bastante sobre isso. Né? Carnívoro, por exemplo, tem um intestino adaptado ao processo de digestão de gordura e proteína, que é basicamente o que é encontrado na carne. Mas espécies como ruminantes e outros herbívoros não ruminantes conseguem, através do processo de fermentação, extrair nutrientes a partir da celulose e dos componentes que estão nos vegetais, hemicelulose, né? E esses carboidratos que são mais complexos e de baixa digestibilidade pelas enzimas do próprio animal. Então, necessita de um processo fermentativo em que exige micro-organismos e as enzimas dos micro-organismos para auxiliarem no processo de digestão. Então, como eu falei anteriormente, a composição química do alimento não é uma informação suficiente para saber como ele vai nutrir o animal. É o ponto de partida para a gente começar a entender. Então, a gente sabe, por exemplo, o feijão tem 20% de proteína. Bom, mas o que importa no feijão, nos 20% de proteína? Bom, importa os aminoácidos que ele contém, né? Porque os aminoácidos que estão lá no feijão são os que o animal vai buscar, ou a gente mesmo vai buscar esses aminoácidos que são os essenciais. Então, saber quanto de aminoácido essencial tem, a gente consegue entender através das análises. Então, uma análise de laboratório, eu sei quanto de proteína tem, quanto de cada aminoácido, quanto de gordura, quanto de cada ácido graxo, mas quanto desses aminoácidos são digestíveis? Quanto que o animal digere dessa proteína e quanto desses aminoácidos vão ser absorvidos pelo animal? E para isso eu preciso de estudos dentro da espécie animal, dentro do animal vivo, para entender qual é a capacidade digestiva que este animal tem e qual a capacidade dele de extrair, então, esses nutrientes e absorver. Então, o importante é a porção ingerida, que é digerida e, então, permite a absorção. Diante dessa premissa, nós temos o teste de digestibilidade. Digestibilidade é o teste que mede quanto o animal é capaz de aproveitar de nutrientes de uma determinada dieta ou de um alimento específico, né? Então, é a relação entre a quantidade de alimento que é ingerida e a quantidade que é digerida. Se for expresso em percentagens, se chama de coeficiente de digestibilidade. A gente já vai entender isso, tá? Então, indica o grau de utilização do alimento pelo animal. Então, por exemplo, se eu der 100 gramas de um alimento para o animal, e ele comer esses 100 gramas, e eu recuperar nas fezes somente 20 gramas deste alimento, significa que 80 gramas foram digeridos e absorvidos. E 20 gramas pararam nas fezes, que é o conteúdo não digestível. Dessa forma, eu tenho uma digestibilidade de 80%, ou seja, de 100 gramas, 80 foram digeridas e absorvidas. Isso se chama de digestibilidade, coeficiente de digestibilidade, que se expressa em percentagem. Então, coeficiente de digestibilidade de 80% é um bom coeficiente de digestibilidade, né? Digere 80% daqueles nutrientes que ele consumiu, ele está aproveitando. Então, a gente precisa conhecer as frações que são perdidas nas fezes. É fundamental, né? Porque a gente faz o que o animal come
e o que a gente recupera nas fezes. Só tem um valor nutritivo, aquela fração que é possível de digestão e, então, absorção. Como a gente determina a digestibilidade? Não é difícil, né? Tem várias formas de fazer isso, mas a forma clássica é essa aqui. Então, nós pegamos um alimento que o animal vai consumir. Então, temos o alimento na sua forma natural, que ele tem essa coloração. Aqui, no caso, um alimento feito de milho e soja para um suíno, com os demais ingredientes que vão aí em menor percentagem, né? A maior parte é milho e soja. E aqui vocês veem que nós temos um alimento que tem pigmento, né? Então, esse pigmento aqui é óxido de ferro, e a gente faz uma mistura de óxido de ferro justamente para saber quando este alimento que foi dado para o animal vai virar fezes. Então, é importante a gente determinar o momento inicial do período de administração de dietas, ou seja, quando começa o estudo de digestibilidade e quando termina. Para isso, a gente usa esses marcadores, né, que marcam as fezes que deverão ser coletadas. Então, como que a gente faz normalmente? O período de digestibilidade é mais ou menos de 10 dias. 5 dias de adaptação às dietas. Então, 5 dias o animal consome aquela dieta que a gente quer testar. No quinto dia, a gente pega e dá uma refeição assim, ó, marcada. Né? Desculpa, não é no quinto dia, no sexto dia de manhã, que é o dia que vai começar o experimento. A gente dá essa dieta aqui marcada com o corante, né, com esse pigmento, que é o óxido de ferro. É o famoso pó xadrez que a gente usa para pigmentar tintas, para pintar chão. Ele é indigestível, o animal não absorve aquele ferro ali. Então ele fica só na luz intestinal e ele colore. Então, na manhã do sexto dia, a gente pega a ração que vai ser consumida pelo animal, uma parte a gente mistura com óxido de ferro, administra ao animal, o animal faz a refeição, e aí a gente já sabe quando vai começar o período de coleta. Então, quando as fezes se tornarem vermelhas, a partir daí a gente coleta as fezes vermelhas e todas as fezes que vierem posteriormente. Daí a gente nem precisa mais marcar as fezes, a gente marca só numa refeição. Daí a próxima refeição o animal já come da dieta dessa forma que está aqui, né? Branquinha, amarelada assim, sem o pigmento. E a gente vai fazer isso também na refeição, na última refeição, lá no 10º dia, à noite, que vai ser o momento em que vai terminar o período de coletas. Eu preciso saber quando eu tenho que parar de coletar as fezes. Então, são marcadores, tá? Dessa forma, eu vou conseguir entender quanto que o animal comeu. Então, eu sei quanto o animal comeu em matéria seca e quanto ele excretou em matéria seca, porque eu vou coletar. Eu pesei a dieta que eu administrei ao animal e pesei todas as fezes que foram produzidas, né? Então, ali eu conheço os nutrientes consumidos, eu sei quantos gramas de proteína foram consumidos pelo animal e quantos gramas de proteína foram excretados pelo animal. Então, gramas de alimento consumido menos gramas excretados dividido pelos gramas de alimento consumido vezes 100 vai expressar a quantidade, a percentagem de digestibilidade. Então, aqui está o exemplo. Ó, determinação da digestibilidade: 100 unidades ingeridas menos 25 unidades excretadas é igual a 75 unidades digeridas. Ou seja, se ele excretou 25, sinal de que ele digeriu 75. Né? Então, a percentagem de digestibilidade é o ingerido menos excretado divididos pelo ingerido vezes 100. Está aqui. Então, 100 menos 25 divididos por 100 vezes 100, que vai dar 75%. Então, aqui tem uma digestibilidade de 75%. A digestibilidade, a gente mede, de uma forma geral, a gente mede a digestibilidade da matéria seca. Né? Então, o primeiro parâmetro que nós temos assim, é a digestibilidade da matéria seca. Então, quanto o animal consumiu de matéria seca, vamos supor que seja uma ração para cães que tenha 10% de umidade, se eu der 100 gramas para o animal, ele está ingerindo 90, na verdade, né? 90 gramas de matéria seca. Ele não está ingerindo 100, ele está ingerindo 90 gramas. E aí esse cálculo eu vou fazer por 90 gramas. Aí eu vou ter que ver quanto ele está excretando de fezes. Ele pode estar excretando 100 gramas de fezes também.
Mas aí eu desidrato essas fezes e meço a umidade e eu vejo que, na verdade, o animal está excretando 25 gramas de fezes. Ele comeu 90 e excretou 25. Divididos por 90 vezes 100 vai dar a percentagem de digestibilidade da matéria seca daquela dieta. Tá? Então, essa é a digestibilidade da matéria seca. Mas, assim, a matéria seca, ela só me diz... é uma caixa fechada, né? Tu não sabe como é que foi a digestibilidade da proteína, da gordura, dos aminoácidos, tu não sabe nada, né? Então, tu pode explorar isso fazendo a digestibilidade da proteína, por exemplo. Então, faço a proteína consumida, se eu sei quanto o animal consumiu de matéria seca, eu sei quanto de proteína tinha naquele alimento, então eu faço a proteína consumida menos a proteína excretada, divididos pela proteína consumida vezes 100, eu vou ter a digestibilidade da proteína. E aí eu começo a entender dentro das classes de nutrientes quanto que o animal tem capacidade de digerir a partir daquele alimento que está sendo administrado. E eu posso ir mais fundo nisso. Eu posso fazer a digestibilidade do aminoácido, posso fazer a digestibilidade do ácido graxo, posso fazer a digestibilidade dos carboidratos, da celulose. Então, é só eu medir quanto está entrando e quanto está saindo, eu posso fazer a digestibilidade de qualquer nutriente. Então, está aqui, né? A gente sempre vai calcular em gramas, né? Então, gramas consumidos menos os gramas excretados nas fezes, dividido pelos gramas consumidos vezes 100. A fração da proteína digestível ou digerida é chamada de proteína digestível. Então, ou gordura digestível ou nutriente digestível. Então, esse percentual que a gente começa a conhecer, né? Então, por exemplo, de um alimento que tem 75% de digestibilidade, aí tu já diz que a digestibilidade é a matéria seca digestível, né? Ou é a proteína digestível, ou a gordura digestível, porque aí nós já sabemos quanto que o animal realmente tem capacidade de absorver daquele alimento. Bom, nem todo nutriente presente nas fezes é o nutriente que foi ingerido. Tá? Vocês devem estar pensando, como assim? Né? Nem todo nutriente que o animal consumiu é o que foi parar nas fezes. O que tem ali? De onde veio as coisas que estão ali? Veio só de nutriente não digerido da dieta? Ou tem outras coisas que pararam lá nas fezes? Então, temos sim, nós temos todo o produto da descamação intestinal, vocês sabem que as células intestinais são lábeis, então nós temos o produto das células intestinais, que vão parar lá nas fezes, nós temos os muco intestinal, tem as enzimas que foram secretadas e que podem estar lá ainda, e nós temos micro-organismos também que vão parar lá dentro desse conteúdo não digerido. E é por isso que nós chamamos de digestibilidade aparente dos nutrientes. Então, quando nós falamos de proteína digestível, né, é proteína digestível aparente, não é a verdadeira. Se for verdadeira, a gente tem que identificar proteína digestível verdadeira, né? Porque qual é a diferença da verdadeira e da aparente? Aparente é essa em que nós estamos medindo, né? Então, eu meço, mas com essa contaminação que existe de conteúdo intestinal. E conteúdo endógeno, né, que a gente chama. Então, essa descamação de epitélio, esses restos celulares, restos de enzima, micro-organismos, a gente chama de conteúdo endógeno. É o que o animal excreta quando ele está em jejum. Então, o animal que é mantido em jejum, mesmo assim, ele vai ter excreção, né? E essa excreção corresponde ao conteúdo endógeno, que é justamente isso que a gente tem que descontar para conhecer a digestibilidade verdadeira. Bom, e aí a gente fica pensando, né, como é que a gente faz para descontar isso, né? Porque nós temos aí vários nutrientes, né, que precisam ser avaliados. Então, no caso da proteína, que é uma dos nutrientes, do grupo de nutrientes que a gente mais precisa fazer digestibilidade verdadeira, justamente porque tem micro-organismos, e os micro-organismos têm uma quantidade grande de proteína
e aí seus aminoácidos, né? A gente normalmente passa uma dieta livre de proteína. Então, quando faz uma dieta livre de proteína, a gente consegue ter uma ideia de quanto está saindo de proteína nas fezes. Então, não está entrando nenhuma proteína via dieta e está saindo proteína lá nas fezes. Quanto é essa proteína? Bom, aí eu consigo fazer estimativa a partir da análise laboratorial das fezes. Então, é possível fazer isso. Eu vi que tu estás aí, Isadora. Se quiseres fazer alguma pergunta, fica à vontade. Então, digestibilidade verdadeira é quando são descontados os componentes originários da descamação do epitélio intestinal, do resíduo das enzimas, dos micro-organismos presentes no intestino grosso. Então, nós podemos fazer isso através de alguns métodos. Isso é muito importante quando a gente quer fazer a digestibilidade do aminoácido, né? Digestibilidade aminoacídica, aí é bem importante. Inclusive, a gente faz outro tipo de digestibilidade. A gente acaba fazendo uma digestibilidade ileal. Não deixa as fezes passarem pelo cólon do animal, porque no cólon tem muita contaminação com resíduos microbianos. Então, a gente acaba pegando as fezes antes. Por isso que precisam serem feitas aquelas canulações. E é colocada uma cânula para desviar as fezes lá do intestino grosso e serem coletadas anteriormente. Fatores que afetam a digestibilidade. Bom, nós temos vários, né? A espécie animal, uma delas, super importante, né? Então, nós temos o valor de absorção de nutrientes, ele é individual para cada espécie. A gente até tem algumas semelhanças, por exemplo, quando faltam dados de digestibilidade em cachorro, a gente procura em suínos, nas espécies próximas, né? Quando a gente não tem dados para gatos, por exemplo, a gente procura em cães e assim por diante. A gente vai buscando informações dentro de espécies semelhantes. Mas existe uma particularidade de cada espécie na forma como ela digere e absorve. Tem particularidades raciais também, então algumas raças dentro da espécie acabam tendo particularidades. O genótipo, a idade do animal, né? Então animais mais jovens tendem a ter uma digestão não tão boa quanto animais adultos, depois animais idosos tendem a perder digestibilidade também. Isso a gente vê muito em gatos, por exemplo, né? Gato idoso é uma espécie, na verdade é um grupo de animais que tem dificuldade em fazer absorção de nutrientes, por várias razões, porque eles vão perdendo a capacidade de produzir enzimas, tem uma série de transtornos que acontecem na vida do gato na fase senil e que deixam ele assim. O cachorro não, o cachorro já é uma espécie diferente, né? E eu estou falando aqui de espécies que vivem mais tempo, né? Então, cachorro e gato é assim. Tem diferenças, né? O cachorro é de um jeito, o gato é de outro. O cachorro tende a manter a taxa de digestibilidade ao longo de toda a vida. Os gatos, após os 11 anos, tendem a ter uma depressão na capacidade digestiva e absortiva. Temos ainda fatores externos, que são aqueles relacionados ao alimento, então, as características da planta, por exemplo, no caso de bovinos, né? Quanto mais queratinizado for o alimento, quanto mais velho for o alimento, mais lignificado ele tiver, menos digestível será. É por isso que as pastagens novas, né? O rebrote de pastagem, ele é muito nutritivo, diferente de pastagens que são mais velhas, porque já aumentou a quantidade de lignina, né? A lignina é um dos componentes do vegetal que ajudam ele a ficar em pé, né? E ter a estrutura. O tempo de adaptação às dietas também é importante, né? Às vezes a gente faz troca em cães, a gente vê isso muito bem, né? Faz troca de uma dieta que ele está consumindo por outra dieta do mercado e as fezes do animal amolecem. Isso pode ser temporário, né? Então precisa de um período de adaptação, porque os micro-organismos precisam se adaptar àquele novo alimento, né? Presença de alimentos complementares, então quando a gente começa a misturar dietas, a frequência de alimentação também pode impactar na digestibilidade. Em cães nós estudamos aqui no laboratório algumas
particularidades com relação à frequência. Nós alimentamos os cães 2 vezes por dia, 1 vez por dia e 1 vez a cada 2 dias, com todo o volume para 2 dias, né? E os cães não tiveram diferença na digestibilidade das dietas, nem quando utilizamos ração, nem quando utilizamos carne crua. Então vejam que os cães eles têm capacidade digestiva muito boa, né, independente do regime e da frequência de alimentação. Mas outras espécies podem ter, dependendo do alimento que eles consomem. Temperatura ambiental pode influenciar e o tipo de alimento que a gente está fornecendo aos animais, né? O tipo de dieta, quão balanceada essa dieta está para o animal também pode influenciar. Então, nas forrageiras, a maturidade da planta promove a redução da digestibilidade da matéria seca, da proteína e da energia, justamente por aquilo que eu falei para vocês há pouco tempo, né? A quantidade de lignina que vai se acumulando nesse vegetal prejudica o processo de digestão. Nós temos ainda outros métodos, né, para determinar a digestibilidade do alimento. Então, nós temos o in vivo, né, que eu mostrei a vocês como funciona. O in vitro, que é o método que pode ser feito no laboratório, que nos dá uma estimativa de quanto o animal pode digerir e absorver desse animal. E nós ainda temos uma digestibilidade in situ, que é em saco, né? Também muito utilizada para ruminantes, que a gente coloca o alimento dentro do saquinho e começa a entender como que o ruminante ele digere e absorve os nutrientes a partir daquele saquinho. Então, a gente pode botar várias dietas dentro de saquinhos distintos, a gente pesa o saquinho antes de colocar no rumen e depois a gente deixa lá por um tempo, né, o tempo da fermentação, pode ser 24 horas, se a gente quiser medir em 24 horas, e aí depois tu retira isso de lá e pesa de novo, ou reanalisa, né, para ver quanto de nutrientes sobraram ali dentro daquele saquinho. Tu consegue entender o que o rumen consegue fazer com aquele alimento. Então, o rumen consegue extrair nutrientes dali e aí tu consegue entender quanto que vai sobrar de conteúdo indigestivo que vai chegar ao retículo, omaso e abomaso. O método clássico de digestibilidade, que é aquele que eu mostrei lá com os suínos, ele é feito em gaiolas metabólicas. Então, nós temos lá no laboratório gaiolas metabólicas que são para suínos, para aves e para cachorro, né? Temos para gatos também. É uma gaiola mesmo, né, que o animal fica dentro, ele tem que ficar ali pelo menos por 5 dias, que é o período de coleta, já que nós precisamos coletar as fezes de forma integral e nós não podemos perder nenhuma quantidade de fezes referente àquela dieta consumida pelo animal. Se a gente perde aquelas fezes que são produzidas pelo animal, a gente vai estar entendendo que o animal defecou menos. E se ele defecou menos, ele absorveu mais. Então, isso é um erro do processo. Tá? Então, a gente faz assim, a gente fornece a quantidade conhecida de alimento, né? Então, nós pesamos as dietas que vão serem fornecidas aos animais, depois pesamos as fezes produzidas por ele, determinamos a percentagem de matéria seca e dos nutrientes no alimento e fazemos a mesma coisa nas fezes, para depois a gente calcular através de uma planilha de Excel quanto que foi digerido. Então, é isso, né? Nós trabalhamos justamente com fezes. Nosso laboratório é especializado nisso, a gente busca sempre as informações que aparecem ali dentro da composição fecal. Então, na gaiola, os animais são confinados para a coleta de fezes, sem contaminação com urina. A urina ela é separada, então ela também é coletada para poder fazer o que a gente chama de metabolizabilidade. Então, existe a digestibilidade e a metabolizabilidade, quando eu desconto as perdas também de urina, de nutrientes que o animal faz pela urina. Basicamente, perdas de nitrogênio que correspondem à proteína. Então, em suínos, normalmente são utilizados machos para fazer essas coletas, porque as gaiolas, as fêmeas urinam para trás. E aí fica difícil de conseguir coletar a urina das fêmeas. Normalmente cai para fora da gaiola.
E os machos, como urinam para frente, fica mais fácil. No caso das aves, né, os cães a gente não tem problema, tá? Os cães, eles urinam na gaiola mesmo, eles até urinam na parede, eles levantam a perna, né, e urinam na parede da gaiola, mas nós temos uma parte da gaiola, que é de inox, que escorre para dentro de uma calha que coleta essa urina. Então, dificilmente nós perdemos urina dos machos. Então, a gente utiliza sempre metade macho, metade fêmea. E em aves, a coleta é mais fácil, porque as fezes, na verdade, não, as aves não produzem fezes, produzem excretas, que são fezes misturadas com a urina. Então, já vem tudo misturado. Aqui nós temos um panorama de gaiolas metabólicas que são para suínos, leitões, né? Aqui estão o abastecimento de água, e no centro a água, e nas duas laterais são 2 comedouros. Essas gaiolas permitem a colocação de 2 suínos pequenos aqui dentro, né? Então eles chegam aqui mais ou menos com... Podem ser postos aqui com idade bem inferior, mas aqui normalmente a gente utiliza animais no desmame com 21 dias, tá? 18 a 21 dias, e leva aqui até mais ou menos 30 dias esses animais. Aqui tem os detalhes da gaiola, né? Então, os 2 comedouros, a fonte de água, e aí os leitões ficam aqui dentro. Aqui está a ração já pesada, a gente vai tirando a ração daqui e colocando aqui no comedouro. Vocês estão vendo outro saquinho aqui, né? Esse saquinho tem os restos que ficaram dentro do comedouro. Então, que a gente vai descartar, o leitão não quis mais comer essa ração, porque ela ficou molhada, enfim, a gente coleta para depois descontar, porque esse alimento aqui não foi comido, não foi consumido pelo animal. E aí aqui embaixo nós temos as divisórias, eu acho que nós temos mais um close aqui, para mostrar isso. Então aqui a calha que recolhe a urina, que vai para dentro de um balde coletor, e aqui nós temos os detalhes da gaiola. Então aqui a gente viu que ela tem aqui, ó, um estrado onde o suíno pisa. Depois, na parte de baixo, tem uma tela. E essa tela aqui que retém as fezes do animal. E através dessa tela passa a urina. E a urina cai na calha, que vai cair dentro do balde. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor isso. Aqui estão os pezinhos do suíno, né? E aqui a gente vê essa peneira, né? Aqui, que retém as fezes do suíno, e a urina passa e vai cair dentro do balde. Então, o marcador que a gente utiliza classicamente é o óxido de ferro. Nós utilizamos tanto para suínos quanto para cães e para gatos também. A gente dá uma cápsula de gelatina com esse marcador, no caso quando a gente trabalha com cachorro e gato, porque fica difícil de misturar na ração, né, já que ela é extrusada. Então, a gente dá uma cápsula via oral com óxido de ferro, e aí o animal consome aquilo ali, e depois a gente vai esperar sair essas fezes marcadas. Então, são fornecidos no início e no fim do experimento. As fezes são coletadas entre os 2 aparecimentos de marcadores. Não funciona para ruminantes nem para aves. Então, para aves, a gente utiliza jejum, né? A gente faz um jejum de cerca de 6 horas, já é suficiente para esvaziar o trato gastrointestinal da ave. Então, tranquilo. Faz jejum de 6 horas, começa a alimentação, e depois faz um jejum lá no final, né? Fica coletando por 6 horas sem dar alimento para os animais. E aí tá tudo tranquilo. Em ruminantes, em coelhos também se faz assim, a gente alimenta os animais por 10 dias com a dieta dentro do mesmo regime alimentar, né? Fornecendo alimento sempre no mesmo horário. E aí, quando a gente vai começar a digestibilidade, a gente determina. Então, vou começar, então, amanhã pela manhã. Vai ser o 11º dia. E aí, eu limpo toda a baia do animal, retiro todas as fezes, retiro todo o alimento que tem ali, e a partir daquele momento eu começo a fazer a coleta e a administração de alimento para o animal. Então, tudo que for produzido de fezes a partir daquele momento, a gente coleta e a gente começa a alimentar o animal. E assim a gente faz até o último dia do experimento, do estudo. No mesmo horário, a gente vai fazer também a mesma interrupção, e a gente
acredita, né, que esse fluxo seja contínuo e que a gente pegue realmente esse período que existe entre o início e o fim da digestibilidade, né, no caso dos ruminantes. Por que não dá para dar esses marcadores? Porque o rumen, ele é uma câmara cheia de água. Então, se eu botar esse marcador lá dentro, vai ficar marcando o experimento inteiro, né? Inclusive, no final do experimento, eu não vou saber que terminou ainda, porque talvez ainda esteja saindo o marcador. Então, não dá. O rumen é muito residual, né? Ele deixa muita coisa ali dentro e não vai ser possível. Então, a gente faz sempre por fluxo, né? A gente estabelece um fluxo e daí depois começa a pegar no início, marca um período de início e um período de fim. Aqui no caso dos suínos, então, eu tinha mostrado já antes para vocês, né, as duas dietas, uma aqui com óxido de ferro e a outra sem. E aí ela é posta no comedor, o animal acaba comendo essa dieta, a gente espera ele comer tudo. Né, ele fica até com o focinho sujo, aqui a gente viu que a gente consegue observar que ele comeu, né, a dieta. E em seguida começam a aparecer essas fezes vermelhas, né, com bastante pigmento, e aí nós temos certeza quando nós devemos começar a fazer o período de coleta. Daí se limpa tudo, né, se limpa todas essas peneiras e tudo mais, para a gente poder fazer a coleta o mais preciso possível. Então, olha a diferença das fezes, né. Em cães é mais fácil, né, já que os cães produzem fezes com formato, né, então a gente consegue, inclusive a gente pega com a mão, né, as fezes de cães, a gente pega com a mão, com luva, obviamente, né, e para a gente poder até fazer o score, porque é muito importante, né, no caso dos cães, a gente identificar se aquela consistência das fezes, ela é uma consistência adequada, né, as fezes dos cães não podem ser recolhida com pazinhas, por exemplo. Ela pode até recolher com pazinha, mas ela tem que ser soltinha, né? Ela tem que ser firme e não ter grande quantidade de água. Se ela começa a ficar muito mole, né, a gente vai ter que fazer algum ajuste dietético para que o animal não produza fezes com aquelas características amolecidas. Essas são as gaiolas de bovinos que nós temos lá na estação. Elas já estiveram aqui no laboratório, mas essas aqui são gaiolas grandes, né? Os bovinos têm que ficar aqui 10 dias, né, para poder fazer a colheita total das fezes que eles produzem. E a coleta em saco também é uma forma, né, uma metodologia usada quando o animal não pode ficar confinado. Tá? Então, o animal em pastejo. Então, é adaptado, né? Aqui tem tipo um colete que é posto na ovelha, né? E essas fitas aqui, elas seguram um saco que fica adaptado na traseira do animal. Não tem detalhes aqui para mostrar para vocês, né? Mas é um saco que fica na traseira do animal e permite, então, a gente coletar completamente as fezes do animal e ele está em pastejo. Então, a gente tem que fazer uma estimativa de consumo, né? Como é que a gente faz uma estimativa de consumo em ovelhas que estão em pastejo? Eu deixo ela pastejando, como é que eu sei quanto que ela comeu? É difícil, né? Mas é só pesar a ovelha antes e pesa a ovelha depois. Daí a gente faz uma estimativa a partir do que ela está consumindo, né? Então, eu posso observar o que ela consome, posso recolher uma amostra do pasto, e aí eu tenho uma estimativa do que foi consumido pela ovelha, né? E quantos quilos ela consumiu. E aí eu já posso também estipular a digestibilidade, já que eu tenho capacidade de coletar esse conteúdo que está dentro do saco. Existe outra forma de fazer digestibilidade que é a partir dos indicadores. Então, o que são os indicadores? Normalmente é óxido de crômio, lignina, ou pode ser feito também com dióxido de titânio. Então, são componentes que são indigestíveis, o animal não digere esses nutrientes. A lignina é boa porque a lignina faz parte do pasto, né? Então ela já está ali, é só eu medir quanto de lignina tem no alimento e quanto de lignina vai sair nas fezes.
do animal. Então, por concentração, eu consigo estabelecer a digestibilidade. Quando concentra mais nas fezes, é sinal de que a digestibilidade foi maior, e a gente consegue ter ideia numérica disso, né, através dos cálculos, né. Então, no caso dos indicadores, não é necessário quantificar as fezes e o alimento consumido. Então, eu não preciso saber quanto que o animal consumiu de alimento, né? E também não preciso saber quanto que ele produziu de fezes. Eu faço o cálculo pela concentração. Somente uma amostra de fezes e uma de ração é suficiente. Então, o método é usado quando os animais não podem ficar em gaiolas metabólicas, né? Como fêmeas suínas em lactação, por exemplo, né? Os animais mesmo em pastejo, né? Também a gente não pode ter animal silvestre, por exemplo. Então, também são formas de a gente fazer medida. E a digestibilidade leal, ela é muito usada em suínos e aves, já foi utilizada em cães no passado, hoje não tem mais isso, né? Mas a digestibilidade leal é aquela que a gente usa para fazer digestibilidade especificamente de aminoácidos, né? Então, para saber quanto os aminoácidos são digeridos pelo animal até o alimento chegar no ilho. Por que a gente não quer que passe pelo cólon? Porque no cólon tem muita transformação dos aminoácidos a partir dos micro-organismos. Então, o microbioma ele é capaz de transformar os aminoácidos que chegam ali. Os micro-organismos eles transaminam, desaminam, aminam e fazem uma grande, né, modificação daquilo que vai passar pelo colo. Então é melhor que não passe, por isso que pega lá no ilho ainda o conteúdo fecal, para poder fazer análise dos aminoácidos que estão chegando ali. É a mesma coisa, né? Só que a gente vai ter uma cânula que vai tirar o conteúdo fecal antes de chegar lá no colo. E temos os métodos ainda in vitro, que são técnicas em que a gente utiliza, pode ser técnica de fermentação ruminal, então tem as vacas que são artificiais, né? Então, é um rumen artificial, criado em laboratório, uma câmara realmente, que se bota suco de rumen lá dentro e lá fica a 37 graus e a gente consegue entender como que esse microbioma fermenta os alimentos que estão sendo, diferentes alimentos, né? Os alimentos que estão sendo fornecidos para um animal. Então ele tenta reproduzir todo o panorama ruminal. Tem medidores de formação de gases, tem medidor de, assim, tudo que tu quiser medir ali, tu pode embutir e tu só vai precisar de suco ruminal mesmo para poder colocar ali dentro daquele rumen artificial. E nós temos os métodos enzimáticos, que são bem utilizados na nutrição animal, em que a gente tenta estabelecer uma correlação do que acontece no animal com a atividade de algumas enzimas que a gente conhece. Por exemplo, a pepsina. Né? Então, a gente tem a pepsina é uma enzima que a gente consegue comprar, ela é pura, e nós podemos colocar ela em laboratório, nós pegamos uma ração, por exemplo, botamos a pepsina, e aí a pepsina age, ela torna os aminoácidos solúveis, né, os peptídeos solúveis, e a gente analisa depois o conteúdo de proteína solúvel que estava presente na amostra. E ela é muito semelhante à digestibilidade que acontece nos animais. Então, se tenta fazer com a mesma dieta, né? A gente testa nos animais, depois testa in vitro para tentar estabelecer alguns parâmetros. E nós já temos alguns muito bons, por exemplo, pegando uma farinha de vísceras, por exemplo, uma farinha de carnes e levando para o laboratório e vendo a digestibilidade de pepsina, nós sabemos já bem, né, assim, de uma forma muito boa, como que o animal vai fazer a digestão daquela farinha de vísceras ou de carne. É uma forma de a gente adiantar, né, o que vai acontecer no campo. Se a gente tem uma digestibilidade muito baixa em pepsina, por exemplo, de uma farinha de carne, a gente já nem usa ela para fazer dieta, porque a gente sabe que o animal vai digerir mal, então é melhor nem utilizar.
E a digestibilidade in situ, ela proporciona o estudo de digestibilidade em diferentes partes do trato gastrointestinal. Então, pode ser usado em animais modificados cirurgicamente, como com a inclusão de cânula ou fístula, que é o caso desses bovinos aqui, né? Então, acho que vocês já devem ter visto bovinos fistulados. Nós tínhamos uma vaca lá no laboratório, viveu por muitos anos, né? Depois ela foi levada até para a estação e ficou lá. Mas os animais vivem muito bem com essa fístula desde que ela esteja fechada, porque o rumen é uma câmara anaeróbica, então não pode ter entrada de ar. Então é por essas fístulas que a gente pode colocar o alimento, e esse alimento pode estar dentro de ele vai dentro de um saquinho, né? É como se fosse um saquinho de chá. E aí ele vai lá dentro do rumen e fica com o cordãozinho para fora, né? E aí o rumen é fechado, deixa lá por 24 horas, daí abre o rumen e tira, então, o que sobrou, né? Na verdade, aquele pacotinho com o conteúdo. Daí eu vou analisar o que sobrou naquele conteúdo, porque o que não está mais ali, provavelmente já foi consumido pelos micro-organismos. A gente começa a entender como que os micro-organismos atuam sobre o alimento, no caso dos ruminantes. Aqui, por exemplo, uma pessoa lá coletando ou conteúdo ruminal ou está simplesmente pegando as amostras lá de dentro do rumen. Dá para fazer em ovelhas também, né? Em ovinos também é possível. E isso nos dá uma certa ideia, né, de como as pastagens ou como o alimento, né, que esse animal está consumindo, ele, ele é capaz de nutrir, né? Então aqui, por exemplo, tem um gráfico, né, que mostra algumas uma ideia, para dar uma ideia, né, do que a gente precisa para diferentes produções. Por exemplo, gado leiteiro, né, que produz 22 quilos de leite por dia, ele tem que ter dietas com alta digestibilidade, ó, acima de 75%, porque senão esse animal não tem condições de produzir leite nessa quantidade. Ele precisa ter muito nutriente digestível. Então ele vai ter que comer pastagem de alta qualidade. Ele não pode comer pastagens que são de baixa qualidade. Pastagens de baixa qualidade servem somente para gado em manutenção, que a gente vê aqui, ó, com cerca de 45% de digestibilidade da matéria seca. Quanto maior é a intensidade da produção, mais digestível vai ter que ser a dieta, para que o animal possa comer, né, e realmente aproveitar aqueles nutrientes que estão ali. Então vejam só, ovinos com gestação gemelar, eles exigem já quantidades bem melhores. Então tem que ter pasto com qualidade superior, né? Então aqui pastagem de leguminosas, por exemplo, para vacas com cria, né? Já tem leguminosas aqui plantadas, aqui a gente tem gramíneas, né? Outros tipos de pastagens, mas eu tenho que cuidar muito essa digestibilidade. Então, eu não vou poder tratar, por exemplo, um animal, sei lá, utilizar capim-elefante, que é um pasto muito lignificado, com baixa digestibilidade, para alimentação de gado leiteiro. Né? Então, fica difícil, só se ele for muito jovem. Né? Então, e aproveitar a parte mais aérea. Aí a gente começa a ter ideia já dos componentes. E para fazer o cálculo, então, da digestibilidade, olha só, nós temos aqui um exemplo, né, que a gente pode fazer aqui para vocês verem, entenderem como é que é o cálculo da digestibilidade. Então, durante o experimento de digestibilidade de 7 dias, uma vaca de 400 quilos, alimentada com feno, consumiu 63 quilos de matéria seca de feno. Então, vejam que aqui eu já sei quanto que o animal comeu em matéria seca de feno. Se ele tivesse me dito que era na matéria natural, provavelmente aqui dariam 70, 80 quilos de
feno, mas daí na sua matéria natural. Aqui já está na matéria seca. Todo cálculo a gente vai fazer na matéria seca, né? Então aqui já está 63 quilos de matéria seca, então está tranquilo. Mas o animal excretou 23,1 quilos de matéria seca de fezes. Então, provavelmente ele excretou aqui uma quantidade muito maior, né, de fezes, né? Porque aqui é só a matéria seca das fezes, ou seja, são as fezes sem nada de água. Fezes de bovinos normalmente tem 60%, 70% de água. Então, é uma quantidade bem grande que esse animal excretou. Não foram 23,1 quilos. Aqui é só de matéria seca. Mas é o que a gente precisa para o cálculo. Então, aqui está a análise química do alimento e fezes em matéria seca. Então, olha aqui, ó. O alimento tinha 20% de proteína, 23% de fibra, 39% de extrativo não nitrogenado, 4% de extrato etéreo e 10% de cinzas. E nas fezes tinha 18,6% de proteína, 26% de fibra bruta, 31% de extrativo não nitrogenado, 3,2% de extrato etéreo e 18,9% de cinzas. Atentem, pessoal. Assim, ó, vai dizer que as cinzas, tem mais cinzas nas fezes do que no alimento. Não, isso aqui tem percentagem. A percentagem de cinzas que tinha dentro do alimento ou dentro das fezes. Tá? Então, quanto que realmente o animal consumiu de matéria mineral? Ele consumiu 63 quilos vezes 10,5%. Então, na verdade, ele consumiu cerca de 10% dos 63. Então, o consumo dele foi de 6,3 quilos aproximadamente de cinzas. Esse foi o consumo. E quanto que ele excretou? 18,9% de 23,1%. Então, é isso que ele está excretando. Daí eu vou fazer isso aí, consumido menos o excretado. Então tá aqui, ó, essa tabelinha aqui que vocês têm que completar, né? Vamos começar pela digestibilidade da matéria seca. Então vejam que o animal consumiu 63 kg de matéria seca e excretou 23. Então, nutriente consumido 63, nutriente excretado 23. Quanto que foi digerido? É o consumido menos o excretado, 39,9. E como é que a gente faz o coeficiente de digestibilidade? É o 39,9 divididos por 63 vezes 100, que dá 63,3%. Então vejam que o animal está digerindo 63,3%. Olha aqui, vamos voltar lá. 63,3% vai dar mais ou menos aqui, ó, de digestibilidade. Então, que categorias esse alimento atende? Vacas com cria, mais ou menos, né, dentro dessa faixa. Novilhas de primeira cria e ovelhas com cria já não são atendidas, porque aqui precisa de uma digestibilidade de 65% da matéria seca. Então, aqui a gente já não consegue mais, só atende a vacas com cria. Bom, mas aí a gente vai conhecer a proteína, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Nutrientes consumidos. Quanto que foi consumido de proteína? Foi consumido 20% de 63. 20% de 63 vai dar quanto? Vai dar 12,6. Esse foi o nutriente consumido. E quanto que o animal excretou? Ele excretou alguma coisa que tinha, vamos ver. Ele excretou tinha 18,6% em 23,1%. Então, 18% de 23 dá 4,3. Então, consumido menos o excretado dá o digerido. Então, o animal digeriu 8,31 quilos de proteína. Então, daquilo que ele comeu, só digeriu isso aí. Dividido pelo consumido vezes 100 vai dar 65,9. Então, a digestão da proteína é de cerca de 66%. E aí a gente faz a mesma coisa para a fibra, para o extrativo não nitrogenado, para o extrato etéreo, para a matéria mineral e assim por diante, para a gente conhecer como é a digestão desse animal. Aqui tem uma explicação dos detalhes do cálculo, né, para vocês entenderem um pouco melhor.
Mas não tem nenhum mistério, né? É sempre o consumido menos excretado divididos pelo que ele consumiu. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Então, pode perguntar lá no chat do WhatsApp, né? Eu vou estar pronto para responder a vocês. Tá bom? Um abraço.